Salve, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Snake e estou trazendo pra vocês a minha análise e percepção sobre o que achei do terceiro episódio da série The Walking Dead World Beyond. Mas antes de mais nada, primeiramente queria agradecer ao carinho de todos que estão visualizando, curtindo, comentando e compartilhando. O carinho de vocês motiva demais a continuar produzindo conteúdo, sempre da melhor forma possível. Então, caso você esteja gostando do conteúdo e ainda não seja inscrito, dá uma força aí e se inscreve. Você sai ganhando com a notificação de conteúdo em primeiríssima mão e o canal cresce e prospera ainda mais. Então, voltando ao episódio, ele se chama The Tiger and the Lamb, ou traduzido, O Tigre e o Cordeiro. O nome do episódio foi baseado no poema que a Iris derrubou e que o Silas pegou e acabou lendo, e o poema acabou aparecendo no episódio em alguns momentos. A título de curiosidade, esse é um poema do autor William Blake, poema chamado O Tigre. Curiosidades à parte, mencionarei a minha opinião sobre o episódio. Para mim, The Walking Dead World Beyond se assemelha com uma construção, e esse terceiro episódio, a impressão que temos é que o que está sendo construído começou a tomar forma. A série está tendo uma progressão inegável e interessante. Vejam, no primeiro episódio tivemos uma abordagem maior na Iris, porém houve uma demonstração de como era a vida em Omaha, fomos apresentados a outros rostos, inclusive da provável antagonista da trama. Fomos apresentados por consequência àqueles que provavelmente estão com o Rick. No segundo episódio, quem foi o foco foi o Felix. Mas, novamente, a história dele não foi o centro das atenções absolutas, não. Ele ganhou o protagonismo, mas o roteiro como um todo caminhou ao lado, com o desenvolvimento de outros personagens, como por exemplo, a Hope, que no primeiro episódio estava agindo de uma maneira bem inconsequente e irresponsável, enquanto a Iris era um bastião de responsabilidade. Nesse episódio tivemos uma inversão de papéis, e tudo isso foi bem descrito e justificado. E chegamos no terceiro episódio, que é o tema central desse vídeo. No terceiro episódio, tudo está acontecendo da mesma forma, só que ainda mais progressivamente. Tivemos um foco maior em Silas. Pelos flashbacks percebemos que ele era amado e querido, mas também percebemos que de alguma forma talvez ele nunca se achou merecedor disso tudo. Ficamos sabendo que ele provavelmente matou alguém com as próprias mãos. No episódio não foi descrito quem era. Provavelmente isso também vai ser entregue em outro momento. Mas vejam que legal. A apresentação dele, em geral, foi de certa forma bem confusa, com flashes desconexos sobre ele estar com as mãos ensanguentadas, logo após ele passando por uma espécie de entrevista com o Felix, estando totalmente introvertido. Tivemos flashes com ele ouvindo música e até ouvindo outras pessoas falando mal dele. Tivemos flashes dele socando alguém, provavelmente até a morte. E no final, vemos Silas como um adolescente traumatizado e com dores profundas. Sim, antes que mencionem, concordo que uma terapia poderia ser muito bem a calhar. Mas gostei de como Silas foi apresentado. E gostei da forma que estão construindo o personagem. Tudo está ali. A introversão, o silêncio exacerbado que faz com que ele guarde tudo, inclusive a raiva. Raiva essa que extravasa em momentos que ele perde o controle. Temos ele carregando medo sobre si mesmo, baixa autoestima e sensação de não pertencer àquele lugar. Até porque ele acaba absorvendo muito as palavras. Tipo, o pessoal do corredor falou algo do tipo que os monstros deveriam ficar do outro lado e a gente não sabe exatamente porquê. A gente sabe o porquê, mas a gente não sabe por conta de quem, né? Porque afinal de contas, a gente sabe que ele socou, mas não sabe se ele matou. E quem foi a pessoa. Enfim, ficaram algumas dúvidas no ar, mas o personagem como um todo ele está muito bem construído. E o fato de ele não externar tudo é a prova disso. Saindo um pouco de Silas e falando sobre o restante do episódio. Tivemos nele o encontro de Felix e Buck com o quarteto.
Félix tentando persuadir a eles voltarem e eles pedindo pro Félix e pra Buck seguirem com eles, sabe? Eu achei que vai ser muito interessante se o Félix conseguir convencê-los a voltar em algum momento. Eles chegassem lá e vislumbrassem Omaha em ruínas. Isso iria gerar umas sensações e sentimentos bem interessantes. Vamos ver se isso vai acontecer em algum momento, e eu acredito que irá, porque pode ser um gatilho de motivação para algo ou alguma coisa. A nível de ação, pode não ter sido um expoente nesse sentido, mas é como falei, estamos num momento onde está havendo o desenvolvimento das personalidades e tivemos algumas coisas bem simbólicas nesse episódio. Iris e Hope, por exemplo, mataram seus primeiros vazios. E isso, de alguma forma, pode soar como uma ruptura, sabe? Uma sensação de acabou a inocência. A sensação de que agora é pra valer. Enfim, eu acho que isso foi um momento bem chave de virada. Elton, a todo momento, se mostrou leal à causa. Mas e como ele vai se comportar, por exemplo, quando acabarem discutindo sobre aquele negócio que em algum momento ele vai descobrir que foi a Hope que matou a mãe dele e a mãe dele matou a mãe delas? Também vamos ver como isso vai desenrolar. Silas teve todo aquele momento que ele segura os pneus. Foi bem interessante, pois ali ele deixou claro que confia naquele pessoal e quer que esse pessoal confie nele também. Provavelmente um laço de amizade. Falando em laços, tá na cara que ele quer um laço além da amizade com a Iris, né? Vamos deixar essa meta em aberto e quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela, é justo. E por último, outro ponto bem legal de citar foi Elizabeth na cidade onde provavelmente temos Rick Grimes em seu diálogo com o Sargento Barca. Ali tivemos uma pontinha da realidade que eles vivem. E bem, a única expressão para isso é cacetada, pois eles têm uma cidade de 200 mil habitantes. Olha o tamanho dessa monstruosidade, caras. Com água, luz, comida, transporte, arma e os carai tudo. Meu, olha a proporção disso. Curioso foi o fato de que ela afirmou o tempo todo no diálogo sobre os perigos que Omaha representava. E após se isolar, ela entrou em desespero e começou a chorar. Ou seja, ela sente os seus atos, assume a responsabilidade por tudo. Talvez ela internamente esteja se questionando. Talvez ela seja apenas um fantoche de alguém ainda maior. E pelas palavras do sargento, acabou fazendo um exercício de reflexão. Vai saber. O que sei é que ao final concluo que foi um episódio muito bom, me prendeu a atenção e me convenceu de que o caminho adotado é o correto. Não adianta, meus queridos. Logo teremos dilemas, brigas, separações, mortes. World Beyond não é tipo um show ao estilo The Walking Dead, que tinha ali inúmeras temporadas para desenvolver, matar os personagens e fazer tudo isso de alguma forma mais, não digo equilibrada, mas espaçada. Aqui teremos um roteiro curto, pois como sabemos, World Beyond serão apenas 20 episódios, 10 na primeira temporada, 10 na segunda. Então, os espaços iniciais eles precisam ser firmes e progressivos no enredo. E é o que senti novamente nesse episódio. E aí, o que você achou do episódio número 3 de The Walking Dead World Beyond? Como será a jornada daqui pra frente? Tem teorias? Deixa tudo aqui nos comentários. Vamos conversar sobre. Forte abraço a todos e até a próxima!